Bom dia, os irmãos que estão aqui em nossa igreja. Bom dia a você que está nos assistindo pela internet. Vamos orar, pedindo a orientação de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome. Pai, nos ajude, Senhor, nesse momento de adoração, para que façamos tudo, Senhor, dirigidos pelo teu Espírito Santo. Toma, Senhor, cada vida que está aqui na tua casa, cada vida que está nos assistindo pela internet, cada um que irá receber esse culto nessa manhã, que tu possas estar, Senhor, com cada coração, falando em cada coração e, Senhor, colocando em cada coração aquilo, Senhor, que seja da tua vontade, Pai. Nós possamos receber do Senhor tudo aquilo que precisamos. Toma-nos, Senhor, em tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos pedir a você que está nos assistindo para compartilhar com outras pessoas, com os seus amigos, para que esse culto chegue na casa de parentes e amigos. Você pode estar ajudando nesse momento. Uma coisa tão simples, né? Você compartilhar esse culto e assim você pode alcançar pessoas até de outros estados. Nós temos o Dirceu, que deve mais tarde assistir esse culto, acessar esse culto, junto com a Rosimeire. Eles estão, eu acho que em Minas, eles tiveram que viajar para visitar uma parente da Rosimeire. Que Deus abençoe a viagem do Dirceu e a Rosimeire, que foram lá visitar esse parente, e abençoe esse parente, essa parente, né, da Rosimeire, que está enferma. Deus tenha misericórdia e unja com o poder do nome de Jesus, para que essa parente dela se recupere, se assim for a vontade de Deus. Nós já temos alguns irmãos entrando no nosso culto. Bom dia, irmãos que estão aí se achegando para o nosso culto pela internet. Nós vamos estar louvando a Deus com o primeiro cântico e não nos esquecendo de dar os parabéns às mamães, né? Que Deus abençoe cada mamãe nesse dia, não só nesse dia, né? Mas que abençoe cada mamãe, para que ela possa ter a sabedoria de Deus para criar os seus filhos no caminho do Senhor, e que elas possam receber todo o carinho que merecem dos seus filhos, não só nesse dia, mas em todos os dias, né, dos anos. Nós não temos um dia das mães, nós temos todos os dias das mães, né? Elas merecem o nosso carinho. Mas você que está com ela aí do seu lado, que você possa estar aí aproveitando esses momentos de alegria, de estar do lado da sua mãezinha querida. Que Deus abençoe cada mamãe nesse dia. Nós vamos estar cantando Quero Te Obedecer. Vamos ficar de pé, os irmãos aqui da igreja? Nova criatura sou, seu sangue me lavou. Tenho vestes de louvor, minha vida restaurou. Me tira do vale de ossos secos, me leva a pastos verdejantes. Eu quero te obedecer, teus mandamentos são mais doces do que o mel. Eu quero te obedecer, tua palavra me leva à tua vontade. Nova criatura sou, seu sangue me lavou. Tenho vestes de louvor, minha vida restaurou.
pastos verdejantes. Eu quero te obedecer, te obedecer. Teus mandamentos são mais doces do que o mel. Eu quero te obedecer, te obedecer. Tua palavra me leva à tua vontade. Te obedecer. Teus mandamentos são mais doces do que o mel. Eu quero te obedecer, te obedecer. Tua palavra me leva à tua vontade. 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 Nesse instante nós vamos passar um momento de ofertório. Os irmãos que quiserem fazer sua entrega dos dízimos e das ofertas, vão ter aqui os gasofilastos da nossa igreja à disposição, e aqueles que querem contribuir pela internet, já está aparecendo o número da conta e o CNPJ de nossa igreja. Você pode contribuir com o valor que desejar fazê-lo. Nós vamos passar o nosso momento de intercessão. Nós temos na nossa coluna de oração a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos acompanham na internet. Nós temos o Rafael, nome trazido pela nossa irmã Jane, ele está com a Covid-19, vamos orar por ele. Alexandre Oliveira, esposo da Zaida, ele teve uma melhora essa semana, o Xandico, né? O apelido dele é esse. A Fabiana passou por uma cirurgia. Irmão Carlinhos, da irmã Jô. A Tassiana, que também está com a Covid. O Gabriel, filho do pastor Ailton, que está ainda hospitalizado por causa de um acidente de moto. A Vanessa Lima, vida espiritual. A Ana Júlia, filha do nosso irmão Jorge, que está prestes a dar à luz ao bebê. A Thaís Marques, amiga da Deise. A Edmeia, mãe da irmã Edir. A Rosana Carrara. A Benaia, porta de emprego. A Adriana, esposa do André. O Anderson Silva, filho do Amaro. A dona Marlene, mãe da Cristina. Os irmãos Deusi, Francisco, Antônio Miguel, Nazaré, Marielita. A Taizinha, que sempre nos assiste, fica feliz em ouvir o nome dela nas transmissões do nosso culto. Um abraço também ao Brair e a Anice, que nos acompanham. Carlos Mendes, irmão Isaías, vamos continuar orando pelo irmão Isaías, está enfrentando uma enfermidade na qual a família está cuidando dele, e vamos pedir para que Deus tenha misericórdia do irmão Isaías. Os médicos, enfermeiros, a cura para a doença Covid-19, bairro de São José, Maricá e autoridades. Pai amado, colocamos todos esses nomes, Pai, no altar de graça, Senhor, para que a graça do nosso Deus possa alcançar cada um deles. A unção do poder do nome de Jesus seja derramado sobre cada um. Senhor, em todas as suas dificuldades, em todos os seus problemas, e que o teu nome seja engrandecido em cada vida. Abençoa os outros pedidos, Pai, que foram feitos. Toma o Senhor em tuas mãos e resolve o Senhor segundo a tua vontade, no nome de Jesus. Amém.
Bom, nós vamos estar continuando a louvar a Deus, e nós estamos no mês da família. Nós vamos estar louvando a Deus com o cântico Família, da Aline Barros. Pedir aos irmãos mais uma vez fiquem de pé para que nós louvemos mais forte com esse cântico. Desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Lá, 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 lá. Lá. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Lá, 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 lá. Amém. Podemos assentar, irmãos. Como nós estamos no mês da família e nós estamos refletindo sobre a família em nossos sermões, nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 9, e o tema é uma família abençoada por Deus. E nós pegamos a família que ela foi abençoada por Deus e abençoou as outras famílias também, como instrumento de Deus para nos trazer a maior bênção de todas, Jesus Cristo. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação,
e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão por toda a terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: à tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado do sul. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, que Tu possas estar conosco na reflexão da Tua palavra, falando aos nossos corações. Usa o Teu servo, esvazia o Teu servo, enche com o Espírito Santo. Senhor, que eu possa estar nesse momento humilhado diante de Ti, para que a Tua palavra seja exaltada em nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Há aproximadamente 75 referências de Abraão no Novo Testamento. Abraão, eu vou usar alguns autores do Novo Testamento que escreveram no Novo Testamento. Um deles é Paulo. Paulo, ele escolheu Abraão como o melhor exemplo de homem que é justificado diante de Deus pela fé e não pelas obras. Está em Romanos capítulo 4, versículo 5. Tiago se refere a Abraão como um homem que demonstrou sua fé aos homens por meio das obras. Quer dizer, ele demonstrou através da sua fé as obras que colocou diante de Deus. Assim Tiago fala sobre Abraão. O escritor aos Hebreus aponta Abraão como exemplo de um homem que andava pela fé. A gente pode ver isso nos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, versículos de 8 a 19. E em Gálatas capítulo 3, Paulo escreveu aos cristãos que são filhos de Deus pela fé e herdeiros das bênçãos prometidas a Abraão. Está em Gálatas capítulo 3, versículos de 7 a 9. Nós vamos estar refletindo na palavra de Deus, na família de Abraão, até aqui chamado de Abrão, como nós lemos. O nome dele ainda não havia sido modificado. Abraão ainda era o grande pai. Esse nome significava isso, Abrão, o grande pai. Depois foi trocado para Abraão, pai de muitas nações, né? Então, logo depois, é interessante isso. Abrão tinha o nome de Abrão. Até aquele momento, a sua esposa era estéril, mas Deus já tinha um propósito para que Abraão fosse pai do filho da promessa e depois pai de muitas nações. A primeira reflexão da palavra de Deus, o primeiro tópico, nós vamos estar refletindo em uma família abençoada por Deus, é chamada por Deus para um caminho de renúncia e obediência. Renúncia e obediência a Deus. Nós vemos no primeiro versículo dizendo o seguinte: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Isso já começava o quê? Duas coisas
que aquele homem tinha que fazer, que a sua família tinha que fazer. A sua família já existia, né? Ele já tinha dentro do seu seio familiar quem? Ele, o seu pai Terá, né? Que ele sai junto, Terá sai junto com Abraão e vai para Harã. Ele sai de Ur, vai para Harã. Depois de Harã, Terá morre ali e depois Abraão continua a sua caminhada, mas ele sai já com a sua esposa e o seu sobrinho Ló. Em Gênesis capítulo 15, versículo 7 diz assim: disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te a ti esta terra para herdá-la. Então Terá, ele fazia parte da família de Abraão. Quando Abraão é chamado, Terá vai junto até Harã. E ali Terá falece e aí Abraão continua o seu caminho. Em Atos capítulo 7, versículos de 2 a 4, diz o seguinte: ele disse: homens, irmãos e pais, ouvi. Aqui é Estevão falando aos homens do Sinédrio e às pessoas que estavam ali o ouvindo. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão estando na Mesopotâmia. Depois a gente vai falar um pouco desse lugar, a Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra, de dentro da tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus, habitou em Harã, e dali, depois que o seu pai faleceu, né, foi aquilo que nós falamos, né, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. A Mesopotâmia era o lugar mais desenvolvido da terra naquele momento, até mais do que o Egito. A cidade de Ur dos caldeus era uma das cidades mais desenvolvidas. Já foi achado, né, artefatos arqueológicos que demonstram que aquela civilização ela estava uma daquelas mais avançadas até do que o próprio Egito. E a Mesopotâmia era o lugar de muito desenvolvimento naquela época. Então Abraão, ele tinha que sair de um lugar desenvolvido, olha a renúncia dele. Ele tinha que sair daquele lugar desenvolvido para ir para um outro lugar onde ele nem conhecia aquela terra. Então ele já renuncia a algo que lhe era o quê? Bom, né? Prazeroso. Ele já estava acomodado naquele lugar. Ele já havia desenvolvido com aquela terra. Eles já conheciam as pessoas dali. Então ele renunciou àquela condição tão boa na qual ele vivia de desenvolvimento lá na Mesopotâmia. Interessante. Aqui ele teve que renunciar à religião do seu pai, porque Terá, ele era adorador de outros deuses. A gente pode ver isso em Josué capítulo 24, versículo 2, que diz assim: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, além do rio habitaram antigamente os vossos pais. Terá, ele usa Terá primeiro, né, como os pais, né, que moravam além do Rio Jordão, em outras terras, pai de Abraão, pai de Naor, e serviram a outros deuses. Então, Terá, ele habitava num lugar onde a adoração a outros deuses era algo que acontecia naquela região da Mesopotâmia, mas é interessante que Abraão não adotou essa adoração daqueles deuses. Ele já procurava adorar a Deus, e assim Deus o separou da família do seu pai, mas ele teve que fazer o quê? Renegar aquela religião no qual o seu pai seguia. É interessante que quando Abraão ele resolveu obedecer, ele não recebeu nada em troca. O ser humano tem muito disso, né? Muitas vezes
ele faz alguma coisa, ele obedece, ganhando alguma coisa em troca. Tá? A gente pode ver isso com a criança, né? Quando você chega para a criança e fala assim, ó, se você fizer aquilo dali, eu te dou uma bala. Aquela criança sai correndo para fazer. Né? Se você fizer aquilo dali, eu te dou um doce, eu te dou um presente. A criança, desde pequenininha, ela né, nós, como seres humanos, desde pequeno, nós somos assim. Nós só fazemos alguma coisa na base da troca. E muitas pessoas também, elas colocam uma condição diante de Deus. Senhor, eu vou te obedecer se você fizer isso na minha vida. Abraão, ele não fez isso. Ele resolveu renunciar e obedecer para depois, futuramente, receber algo. Mas primeiro ele colocou a obediência na ordem do chamado de Deus. Nós temos que renunciar às coisas desse mundo. Olha, a família que ela vive na renúncia das coisas do mundo, ela agrada a Deus, ela obedece a Deus. Muitas vezes a gente permite que coisas entrem dentro da nossa casa, coisas que não agradam a Deus. E aí a gente vive o quê? Uma família no qual o seio dela nós estamos guardando ou recebendo coisas que desagradam a Deus. Então a gente não vive em obediência, em renúncia. Nós temos que renunciar às coisas do mundo. Às vezes a gente deixa entrar coisas dentro da nossa casa que não são compatíveis com o lar que quer ser abençoado. Nós queremos que o nosso lar seja abençoado, nós temos que fechar as portas para algumas coisas. Eu quero que o meu lar seja abençoado. Você abre o seu lar para que haja a bebida dentro da tua casa. Isso não agrada a Deus. Você abre a sua casa, por exemplo, para colocar músicas seculares, que muitas vezes elas são músicas que trazem no seu teor uma apologia. Apologia é defesa, né? Porque a gente às vezes usa algumas palavras e a gente não sabe, né, o significado dela. Algumas pessoas não sabem, porque são palavras que são usadas, mas não são parte do nosso contexto natural de uma conversa, né? Elas usam a apologia de algumas coisas também que não agradam a Deus. Uma série de coisas, né? Apologia às drogas, a apologia à traição, a apologia à desobediência de pais e filhos, à marginalidade, e uma série de outras coisas que desagradam a Deus. A gente permite que essas músicas entrem também dentro da nossa casa. Isso não vai trazer para nós um lar abençoado. A gente tem que renunciar às coisas desse mundo, às coisas que não agradam a Deus. Então, aquilo que nós queremos para a nossa vida, que é a bênção de Deus, ela muitas vezes, ela vamos dizer, atrapalhada. A bênção de Deus é atrapalhada na hora de chegar até nós. Por quê? Porque nós a impedimos, porque não renunciamos às coisas que desagradam a Deus. Se Abraão continuasse ali levando em sua bagagem, por exemplo, o deus Lua, que era um dos deuses adorados tanto na Mesopotâmia, né, que era a região de Ur dos Caldeus, quanto em Harã, o deus Lua. Alguns estudiosos dizem que Harã possivelmente era um adorador desse deus Lua. Então, se ele levasse uma estátua dentro da sua bagagem, junto com a sua família, Deus poderia abençoar aquela família? Claro que não. Ele iria impedir as bênçãos de Deus de chegar no seio da sua família. Então nós temos que renunciar e obedecer a Deus para termos uma família abençoada. Em segundo lugar,
Uma família que é abençoada por Deus vive as promessas de Deus. Deus o chamou e também apresentou a ele as promessas, para que a sua família vivesse as promessas. Os versículos 2 e 3 diz o seguinte: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Olha só, hein? Isso tudo o quê? No futuro, né? Ele não tinha recebido nada, como nós falamos no início. Quando ele decide obedecer, não foi porque ele recebeu alguma coisa para obedecer. Ele acreditou nas promessas que estavam no futuro. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então a gente pode ver aqui que quando ele deposita a fé na promessa de Deus, Abraão faz isso junto com toda a sua família, Deus o abençoa. Deus o abençoa. Ele passa a viver as bênçãos de Deus, porque deposita a sua fé em Deus. Uma família que deposita a fé em Deus é uma família que vive as promessas de Deus. Deus, ele usa a família também como um instrumento abençoador. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a família que é abençoada, ela também é instrumento de bênção. É uma família que é vizinha de outras famílias. Ela, naquela região onde ela mora, entre os seus vizinhos, ela precisa ser uma referência de aquela família ali, olha só, aquela família é uma família abençoada. Ela é uma referência na sua vizinhança, ela é uma referência no seu bairro. As pessoas a conhecem porque ela é abençoadora. E assim foi a família de Abraão. E as famílias que são abençoadas por Deus abençoam as outras famílias em quem? Em Cristo. Abraão, ele foi esse instrumento abençoador junto com a sua família, que em Gálatas capítulo 3, versículo 16 e depois o 29, diz assim: pois Deus fez as promessas a Abraão e ao seu descendente. Quando as Escrituras dizem que Deus fez as suas promessas a Abraão, é a sua descendência. Elas não querem dizer que se trata de muitas pessoas, mas de um só, isto é, Cristo. Abraão, ele foi separado junto com a sua família para que viesse a bênção que ia abençoar todas as outras famílias. Que era o quê? Da descendência de Abraão, da família de Abraão, viria o Cristo. Essa é a maior bênção que nós podemos distribuir para as outras famílias, para as vidas. Cristo. Aquela família que é vista como família abençoada é aquela família que tem Cristo no seu lar. As pessoas, quando olham para aquela família, veem ali várias pessoas parecidas com Cristo. O esposo é parecido com Cristo, a esposa é parecida com Cristo, o filho é parecido com Cristo, a filha é parecida com Cristo, porque há Cristo no seio daquela família. E o versículo 29 diz assim: e já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu. Então, nós acabamos entrando, nos afiliando à família de quem? De Abraão. Abraão faz parte da nossa família. Abraão faz parte da minha parentela. Abraão, eu sou descendente de Abraão.
através de Cristo Jesus. Nós acabamos fazendo parte daquela família abençoada e desfrutando das mesmas bênçãos que foi prometida a Abraão. Não é verdade? Não é assim que diz a palavra de Deus? Nós passamos a ser herdeiros dessas promessas que foram feitas à família de Abraão. Lembrando, que promessas foram essas? Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Em terceiro lugar, uma família abençoada por Deus está junta e planeja junto. Isso é muito importante para uma família. A família ela está unida e planejar unida tudo aquilo que ela quer para a família ser uma abençoada. Bom, os versículos 4 a 7 diz que assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão na idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e Ló, filho do seu irmão, porque o seu irmão havia falecido. Abraão acaba ficando com a responsabilidade de criar Ló, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão por toda a terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então a gente pode ver aqui que Abraão, ele fazia parte de uma família que estava unida. A gente pode ver que quando a família de Abrão, ela se divide, já vê um problema. Não é verdade? Naquele momento ali que eles saem, aí o gado começa a crescer, tanto de Ló quanto de Abrão, e há uma disputa entre os pastores de Ló e Abrão. Há uma divisão. Ló vai para um lado e Abraão para outro. O que acontece logo depois? Há uma guerra ali entre 5 reis e 4 reis. Ló é tomado como despojo de guerra, como escravo, por aquele reino vencedor. E ali Abrão teve que intervir, e depois vai lá e consegue batalhar com seus 318 soldados, ou melhor, servos, porque aqueles homens não eram soldados, eram servos, e Deus usou aqueles homens como soldados, e ali conseguiram a vitória sobre o rei que havia vencido a batalha anterior. Consegue libertar todos aqueles escravos e traz de volta para Sodoma, e liberta os outros também que foram levados cativos por aquele rei. Ló continua longe da família, mas aí depois a gente vê que Ló já estava habitando em Sodoma, e depois vem a destruição de Sodoma, e Ló perde tudo, inclusive a sua família é punida com a perda da sua mulher, naquela fuga da destruição de Sodoma. Quando eles se dividem, aquele que se divide, ele acaba pagando um preço. E assim também acontece com as famílias quando elas se dividem, quando elas não estão pensando em um mesmo objetivo, ela não se desenvolve. A família precisa estar unida, a família precisa estar junta. É interessante que antes um pouco da destruição de Sodoma, tem um trechozinho que às vezes ele passa um pouco desapercebido, mas como a gente está falando de união de família, e a gente está falando aqui
da divisão de Ló. Ló não estava mais com Abrão, estava em Sodoma, mas Abrão continuava com a sua família, que era Sara. E aí, no momento em que os anjos, eles estão naquele momento conversando com Abraão e falando para ele, ó, Sara, daqui a um tempo ela estará dando a luz. E ele marca, o anjo marca aquele período na qual Sara ia receber ali a bênção de ter o seu filho Isaque. Quando eles estavam ali, já para irem a Sodoma, para conferir o que estava acontecendo em Sodoma, e lá, né, estarem tirando Ló daquele lugar e derramando a destruição sobre aquele lugar, em Gênesis 18, 9, diz o seguinte, 9 e 10, diz assim, e disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, ei-la aí na tenda. E disse, certamente tornarei a ti por esse tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. Olha, eu separei esse texto aqui para mostrar que nos planos de Deus não estava só Abraão. Nos planos de Deus estava a família de Abraão. Estava a família de Abraão. E estava Sara também, Sara sua esposa. Então, aqueles que têm o discernimento, né, que são crentes em Cristo Jesus, e esposa e esposo, filhos e filhas, que também são crentes, eles precisam também ouvir isso de Deus, tá? Por exemplo, se perguntarem para mim, se o anjo perguntar para mim, onde está a Cristina? Cristina está ali. Aonde? Está na minha tenda, está perto de mim, está junto comigo. E assim a gente tem que fazer também dentro de casa. Meu pai, minha mãe sempre fez isso com a esposa e com os filhos. Os filhos estavam sempre juntos dentro da igreja, num mesmo propósito. Muitas vezes a gente era levado meio que na força, né? Jonatas deve ter experimentado isso também com seu pai, né? Teu pai também deve ter feito isso também com a família, né? Às vezes a gente era levado meio que na força, mas ó, fazia questão, senta aqui, fica quieto, tá com sede, bebe água antes, tá com vontade no banheiro, porque criança sempre tem esse negócio, tô com vontade no banheiro na hora do culto, vai agora, não sai não, tá? Eu fui criado num lar assim, e um lar que deu certo. A minha família, ela deu muito certo agindo assim. Meu pai e minha mãe sempre estiveram juntos, os meus irmãos sempre estiveram juntos. Hoje a gente ainda é muito unido, eu e meus irmãos. Isso daí nos ajudou a cada vez mais caminharmos juntos, a termos o mesmo propósito. Então, é importante que a família que tem o discernimento que ela é uma família de Deus, olha, nós temos que estar juntos no mesmo propósito. E qual é o propósito mais importante da família? Caminharmos juntos com o Senhor. Uma família que abraça o ministério, né, de ser uma família abençoada e separada por Deus, e ter o propósito de fazer o seguinte: olha, não deixa de estar junto, não, vai para a igreja, fica junto comigo. Eu estou desanimado hoje, vai assim mesmo, tá? Porque tem dia que a gente está desanimado, realmente. Mas quando aquele anjo ele pergunta assim: onde está Sara, Abraão? Está aqui, ó, na tenda. Eis aí, na tenda. Onde está Sara? Não sei. Deus não quer ouvir isso do esposo, da esposa, a respeito dos filhos. Onde está seu filho? Não sei. Está na casa do Senhor. Está junto. Está no mesmo propósito. Está na caminhada.
que nós somos uma família abençoada. Desperta para isso, família. Estar juntos, caminhando juntos com o Senhor, no mesmo propósito. Não um está agindo de uma forma, o outro está agindo de uma outra forma, não. Os dois caminhando juntos, ainda mais se há uma família que todos já entregaram a sua vida para Jesus. Todos têm o mesmo coração. E a gente acaba tendo a mesma mente também, porque nós temos a mente de Cristo. Então nós devemos nos despertar para isso. É claro que aquela família que tem uma esposa crente, um esposo não crente, você não dá para você exigir isso. Mas agora uma família que é crente em Cristo Jesus, todos da casa são crentes, eles precisam ter o mesmo propósito, de estarem planejando juntos, estarem juntos, principalmente nos caminhos do Senhor. Porque olha, é difícil a gente olhar para um casal e ver um só numa atividade da igreja. É bom quando a família, quando ela entra unida dentro da igreja, está junto, senta junto, e a gente vê aquela família junto, a gente sabe que aquela família vai dar certo. A gente já vê isso, a gente já percebe isso. Então que nós possamos estar pegando esse exemplo também, dessa pergunta que o anjo faz, e usar isso como reflexão em nossos corações. Em último lugar, uma família abençoada por Deus está sempre levantando um altar de adoração a Deus. Os versículos 8 e 9 diz assim: E moveu-se dali para uma montanha ao lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo para o lado sul. Se a gente vê como é que é a característica dessa caminhada, dessa peregrinação de Abrão, sempre quando ele sai de um lugar e ele para em um certo lugar, o que ele faz? Ele levanta ali um altar ao Senhor. E depois disso, a gente pode ver que Isaac faz a mesma coisa. Quando Isaac está ali na sua peregrinação também, com a sua família, e está voltando ali para a terra natal dos seus pais, mas quando ele está ainda caminhando ali naquelas áreas no qual ele teve que caminhar, naquela região ali de Canaã, ele fazia isso também. Ele ia com todos os seus bens, com todos os seus servos, com a sua esposa. Quando ele chegava em certo lugar, quando parava no lugar, ele levantava um altar ao Senhor. Como eu falei, eu fui criado num lar cristão, na Igreja Batista do Fonseca. E criança sabe como é que é, né? Criança gosta de uma festa e gosta de comida, tá? Então, quando tinha festa, a gente ficava feliz da vida. Tinha salgadinho, tinha bolo, né? Em algum lugar tinha até suco no balde. Vocês chegaram a tomar o suco no balde, né? O pessoal pegava um balde, separava um balde limpinho, depois jogava aquele suco dentro do balde, misturava ali. Eu tomava suco no balde. Eu já tomei. E era uma delícia. E as casas, elas sempre faziam algumas coisas assim. E a gente tomava esses sucos, era muito agradável as reuniões. E a gente ficava de olho nos cultos, né? As crianças. Eu era assim, né? Com um grupo de crianças que tinha junto com a gente e adolescentes. Quando falava assim, tem culto de ação de graças na casa de fulano de tal. Opa! Tem comida. Vai ter comida, vai ter salgadinho, vai ter suco, nem que seja no balde, mas vai ter suco, beleza? A gente ficava todo animado. Culto de ação de graças. Não se falava que era um culto de aniversário, falava que era culto de ação de graças pelo aniversário, ou culto de ação de graças para alguma coisa. Mas se era ação de graça, tinha comida. E aí a gente ficava feliz da vida
com essa palavra ações de graças. Mas eu estou brincando assim, né? Mas depois eu refletindo nisso, eu fiquei pensando, como era bacana a gente denominar culto de ação de graça. A gente não falava que era um culto de aniversário, era um culto de ação de graças. Por quê? Porque nós sabíamos que era algo para se colocar diante de Deus em comemoração. Mas olha, eu já fui em culto de aniversário de crianças, de pessoas que, olha, tem toda a certeza de que aquela criança, ela foi realmente uma herança do Senhor. Oraram por aquela criança, mas no aniversário daquela criança, não teve uma oração, não teve um momento de dedicação a Deus, um momento de agradecimento. Infelizmente, isso tem se perdido até dentro das igrejas. Culto de ação de graças. A gente se lembrava disso. Em primeiro lugar era culto de ação de graças. Depois, se tivesse o suco no balde, se tivesse o bolo, se tivesse o salgadinho, tudo bem. Mas se não tivesse, era culto de ação de graças. Era um altar que se levantava em adoração a Deus, em dedicação a Deus. Um lar que é abençoado por Deus levanta altares ao Senhor. É dedicado a Deus, reconhece a Deus em todas as bênçãos que recebe em sua vida. Que Deus os abençoe. Amém. Nós vamos estar louvando a Deus com o último cântico. Agnus Dei. Vamos ficar de pé, irmãos? Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Digno de louvor, amém. Aleluia, aleluia.
adoração sem limites. Lembrando aqueles que querem estar aqui em nossa igreja, nosso culto começa às 18h30. Se você está participando desse culto agora e você quer vir à igreja, você acessou esse culto pela primeira vez, os nossos cultos pela manhã começam às 10h30 da manhã e de noite, no domingo à noite, nós começamos às 18h30. Às vezes atrasa um pouquinho, mas aí a gente tem sempre 1 hora de culto para que você possa estar saindo daqui da igreja, indo com tranquilidade para a sua casa. Então você é nosso convidado. Nós vamos estar louvando a Deus com esse último louvor. O que darei a ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Não há outra além de ti, não há. Meu desejo é te adorar mais e mais, mais e mais, sem limites, me entregarei, adorarei, maravilhoso Deus, mas que palavras tirou meu coração, receba o melhor da minha adoração. O que darei a ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Não há outra além de ti, não há, não há. Meu desejo é te adorar mais e mais, mais e mais, sem limites, me entregarei, te adorarei,
Muito obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, que recebemos do Senhor nessa manhã, nesse lugar de adoração. Pai, que a nossa família, Pai, possa alcançar as bênçãos de Deus que estão em Cristo Jesus. Que a família, Senhor, que foi instrumento, Senhor, de reflexão nessa manhã, possa ser, Senhor, o exemplo para nós, a família de Abraão, e que as bênçãos prometidas a Abraão alcancem as nossas famílias, Pai, no nome de Jesus. Amém.